Não tenho tempo para ler, esquece. Olá, bem-vindo ao programa Não Tenho Tempo para Ler. O meu nome é Cláudia e este é o teu programa literário com muitas novidades literárias que não vais querer perder. Irás acompanhar de 15 em 15 dias, aos domingos de manhã, com todas as novidades, os livros, os autores, as fofocas, tudo, não vais poder perder. Este primeiro episódio eu vou explicar-te o nome das rubricas, vou-te explicar como é que elas funcionam. Depois, nos próximos episódios, já não será necessário. Eu estruturei este programa para ser leve, divertido, dinâmico e também desconstruir aquela ideia de que a literatura é algo muito pesado, não é? Para intelectuais. Então, não, a literatura é para toda a gente, não é? Então, vamos começar com as novidades da semana. Tenho a certeza que algumas já ouviste falar, mas nós vamos aqui dar um toque especial às notícias. E a primeira notícia para abrir o programa Não Tenho Tempo para Ler é: a biblioteca de Amy Winehouse foi comprada pela livraria Lelo no Porto e ficará disponível assim que eles limparem o pó, ok? São 230 títulos e tem livros de ficção, banda desenhada, teatro. E eu lembrei-me, e se eu tentasse descobrir que livros é que Amy Winehouse tem na sua biblioteca? Quem sabe um dia eu passo pela livraria e vos mostro se tinha ou não tinha razão. Então eu acho que conheço os gostos de Amy Winehouse. Eu sou fã da sua música, ok, da figura, e eu consigo desconfiar mais ou menos dos seus interesses literários. E vou começar por dizer-vos que eu acho que Bukowski será um dos escritores que está na biblioteca dela, sobretudo porque eles têm algumas coisas em comum, não é? Então, Música para a Água Ardente é um dos títulos que eu acho que está na biblioteca de Amy Winehouse. Música para a Água Ardente tem histórias de muita música, de álcool, excessos, ok? Ele era um homem que gostava muito de falar sobre mulheres, sobre as suas relações também tóxicas, sobre a forma como ele levava a vida, que era bastante boémia. Eu acho que Bukowski era lido pela Amy. E depois, Maus 1 e 2, que são livros de banda desenhada que abordam a Segunda Guerra Mundial, e como Amy era filha de pais judeus, ok, ela era judia, ela utilizava de vez em quando um colar com a estrela de Davi, então eu acho que ela se interessava por estes assuntos. Diário de Anne Frank, Maus 1 e 2, eu acho que estão na sua lista, assim como os livros de Haruki Murakami, que também é um escritor que adorava música, sobretudo jazz. Ele tinha tido um bar de jazz, ele sempre gostou muito de escrever e de música, e eu acho que a Amy, de alguma forma, também ia gostar dos livros dele. Também, juntamente com Bukowski, eu lembrei-me que ela podia gostar, por exemplo, de um livro que eu adoro, que é o Pela Estrada Fora, do Jack Kerouac, que é também um homem que era super livre, vivia a sua vida ao limite, e acho que tem tudo a ver. E também um livro mas uma escritora um bocadinho mais depressiva, mais deprimente, mais triste, era Sylvia Plath. Eu acho que a Amy Winehouse ia adorar os seus poemas e as suas histórias. E depois, porque eu acho que a Amy gostava muito de filosofia e ela colocava assim umas questões existenciais, eu deixei aqui um título, Mundo de Sofia, que é um dos meus primeiros livros de filosofia, e acho que a Amy também deve ter lido ali pela altura da adolescência, não sei. Vamos tentar descobrir um dia mais tarde, quando a sua biblioteca pessoal estiver exposta na livraria Lelo. O próximo evento acontece no dia 8 de março, no Dia da Mulher, não é? Na Fundação Saramago, e é uma conferência com o nome A Palavra Escrita, a Mulher e a Paz, e é organizada pelo Clube das Mulheres Escritoras. Conta com o apoio da Fundação José Saramago e tem a presença, por exemplo, de Isabela Figueiredo, Pilar del Rio, Catarina Sobral e Joana Berto. Portanto, é um evento que é entrada livre e acontece até às 18 horas, portanto, acho que é um evento muito, muito interessante. E agora vamos comentar o top 5 dos livros mais vendidos em Portugal. Em quinto lugar, temos então Cura Emocional, que é um livro de desenvolvimento pessoal, e é um livro que normalmente temos sempre livros deste género, não é? No top
de vendas. Vamos passar à frente. A seguir, De Pobre a Milionário, um livro de 160 páginas que te explica como passas de pobre a milionário. 160 páginas, não precisas mais. 160 páginas para ficares completamente rico, ok? E diz aqui que, pronto, qual é o segredo para se criar uma empresa de sucesso? O Celso Las Casas explica tudo. O Celso, como um marceneiro se tornou milionário. E como vocês podem ver, o Celso, ele tem lições de vida muito importantes para ti, vais ficar milionário. E agora, claro, Francisco Esperança, a autobiografia, um livro sobre o nosso querido Papa, que está muito doente, então já começam a surgir os seus livros e daqui a pouco nós temos imensos livros sobre o Papa, o que é que o Papa comeu, a última refeição do Papa, o que é que o Papa gostava de ver na televisão, tudo estará nas livrarias, todos os livros sobre o Papa. E falando noutro Papa, nós temos então Pinto da Costa no segundo lugar, não é? Pinto da Costa, como sabem, a notícia, ele faleceu, não é? Então, claro que as livrarias se encheram de azul e branco, com o seu livro Azul até ao Fim, ok? É um livro que está em segundo lugar para homenagear o outro Papa do Norte. Em primeiro lugar, nós temos a Máquina Freida, com o seu livro O Acidente, o seu 29º livro, possivelmente, porque esta senhora escreve um livro todos os meses. E eu já desisti desta escritora no primeiro livro, mas ela está forte. Ela sempre que publica um livro, ela está no top de vendas. Pronto, estes são os livros mais vendidos em Portugal. Não se esqueçam de comprar muitos livros, é muito importante comprar. Vamos então à capa da semana, que será uma das minhas rubricas preferidas, aposto, e a tua também, quase de certeza. Então, a capa da semana é um livro chamado Mania e é de uma escritora que eu já falei aqui no canal. Ela escreveu o livro Temos de Falar sobre Kevin e agora no dia 13 de março lança outro romance que eu vou ler de certeza porque eu gosto muito dos seus livros. Então, o livro Mania tem uma capa portuguesa completamente diferente da capa original estrangeira, digamos. A capa portuguesa é escura, como vocês estão a ver, preta, tem aqui uma espécie de coelhos, uns esqueletos, umas caras de coelhos, e na cabeça deles, como estão a ver, tem um cabelo, ou um cérebro, é muito estranho. O livro chama-se Mania, depois tem esta frase pequena que diz: e se chama estúpida alguém fosse ilegal? Já começa com esta pergunta. Sei que é a história de duas amigas que acabam a amizade porque têm questões culturais muito diferentes e isso interessa-me bastante. Amizades, já sabem, Helena Ferrante, amizades entre meninas, eu gosto muito, adoro relações, ok? Então eu vou querer ler. E a capa estrangeira é uma capa super divertida, dinâmica, alegre, não é? Nos tons laranja, um gelado azul a cair, e eu lembrei-me assim, e se eu fizesse a minha própria capa? Eu acho que a minha capa seria muito interessante. Então eu fui ao Canva, não é? Aquele nosso amigo, e fiz uma montagem, fiz a minha própria capa. A minha capa também se chama Mania, é o mesmo título, claro, obviamente, o nome da escritora, que é a Lionel Shriver, eu não sei se é assim que se diz, ok? E depois tem um coelho com um gelado azul na cabeça, porque não dá para perceber muito bem o que é que eles fizeram com a capa portuguesa. Sinceramente, é que não tem nada a ver com a capa estrangeira. Não sei se não leram o mesmo livro. Eu penso que sim, vamos descobrir qual é a capa que faz mais sentido, mas isso irá ficar para um próximo episódio, porque eu ainda não li o livro, porque ele só sai dia 13 de março. E outra capa que eu vos quero falar é de um lançamento na Relógio d'Água que se chama Destroçado e que sai dia 7 de março. E o Destroçado conta a história do próprio escritor, é um livro de memórias. Ele, no final de 2022, em Roma, ele caiu e quando acordou ele já não conseguia andar, não é? O próprio escritor conta isso no seu livro. E a capa da Relógio d'Água, como podem ver, é assim, pedaços de papel com cores diferentes e dá aquela ideia de realmente algo rasgado, algo destroçado, como indica o título. E a capa estrangeira é muito mais feia, não é?
ela realmente também tem estes bocados de papel coloridos, mas a capa portuguesa ganha 10-0 à capa estrangeira. Então é um livro que eu também fiquei com alguma vontade de ler, não vou mentir, fiquei com alguma vontade de ler, mas acho que a capa não tem muito a ver com o drama em si. Não sei se o autor também não traz uma visão um bocadinho mais leve da situação, mas é uma situação muito delicada, não é? Diz-me qual é a capa que tu gostas mais nos comentários, ok? Se gostaste mais da capa portuguesa, eu aposto que sim, gostas mais da capa portuguesa, porque a relógio d'água raramente falha. Então, agora vamos passar à próxima rubrica, que se chama Resumo Estúpido. Resumo Estúpido é para falar de um livro que eu gosto muito e de forma mais descontraída. Vou fazer-te assim um resumo rápido, tu podes tentar usar nas aulas de português, também cá não é nada disto, mas podes depois ler o livro, eu tenho a certeza que vais ficar curioso ou curiosa depois deste resumo estúpido que eu vou fazer desta grande obra. Este livro conta a história de um homem que quer vingar-se de uma baleia, ok? Quer vingar-se de uma baleia. Ele, há uns anos atrás, levou uma mordida de uma baleia, baleias a serem baleias, fica sem uma perna e ele mete na cabeça que tem que matar aquela baleia. Então, o que é que ele decide fazer? Ele decide inscrever-se numa expedição que irá enfrentar os mares para poder ir atrás dessa baleia, não é? Nós sabemos que o mar está cheio de animais, mas ele está confiante, ele sabe que baleia é, ok? Ele vai, e como a expedição está cheia de gente, não tem lugar para ele vai dividir a caminha com um canibal, exatamente, e vai fazer ali laços, amizades, ok? É um canibal tatuado. E este homem era um capitão, é um capitão muito forte e agora tem assim uma perna de pau, não é? Anda ali sem perna e decidir a aventura para matar-se, continuar a ser mordido por baleias, não é? Então ele decide ir lá para essa viagem, divide a caminha com o canibal tatuado. Pelo meio ele vai fazendo pesquisas na Wikipédia sobre baleias e caça a baleias, não é? Ele sabe tudo sobre baleias, ele sabe tudo sobre o mar, ele sabe tudo sobre instrumentos mortais e ele vai fazendo isso. É um homem muito obsessivo e que não descansa enquanto não matar a baleia, ok? E durante essa embarcação ele vai falar com outras pessoas, ele vai contar as suas histórias de herói, ele vai trocar ideias e vai contar o plano que tem. E vai também conhecer um outro marinheiro chamado Starbuck, e daí vem a marca Starbucks, ok? Não é mentira, não vem nada, mas ele vai lá conhecer o Starbuck vai ser posto fora, depois entra, não sei o quê, e o final, vamos ver, vocês conseguem imaginar este final? Vou dar spoiler, porque esta história é universal, toda a gente já conhece. Ele vai, eu não vou contar spoilers nos outros episódios, mas este eu vou, porque eu acho que esta história é importante, é especial e toda a gente já sabe, conhece a história. Vai ser morto. Claro! Ele vai ser morto pela baleia, porque, não é? Uma baleia a ser baleia. Ele pensa o quê? Que vai ser superior àquela baleia. Não vai, ele vai ser morto. E ainda pior, é que a imagem final é espetacular, o último capítulo é excelente, porque a baleia vai levá-lo preso pelos mares afora, com o corpo lá, e lá vai ele. Serviu alguma coisa de se vingar? Não serviu, sabe? E a baleia sabia que ele andava obcecado por ela. A baleia estava lá na sua vida, não fazia ideia de que existia alguém que estava completamente obcecado por ela e que isto é muito comum. Às vezes nós odiamos as pessoas, a pessoa nem sabe que é odiada por nós e nós ali, Mas levar uma vingança a este extremo é de loucos, não é? Que livro é este? Moby Dick, que é um dos melhores clássicos de sempre, e claro que ele não vai à Wikipédia pesquisar nada, não é? Eu estava a brincar, obviamente, e simplesmente a história, quando é contada, em alguns capítulos temos artigos sobre pesca, sobre baleias, porque o capitão era mesmo obcecado pela baleia, pela vingança. E é um livro que eu recomendo para quem acha que a vingança é assim algo que tem que se levar muito a sério. Acho que é uma questão de ego, acho que a vingança é preciso, não é? A pessoa às vezes nem sabe, está ali na sua vida. E a baleia só fez o papel dela, que era
morder e comer pessoas, não é? Então vamos para gramas com isto. Um dos meus maiores medos é quando estou em público, não é? Falar com muitas pessoas, dizer mal esta palavra. Tenho mesmo medo, ok? E o gramas com isto é para confessar-te alguns medos em relação à ortografia, aos erros de português. Eu estou aqui para esclarecer, não só a ti, como a mim, é para ficar na cabeça. Então, o gramas com isto vai trazer-te coisas importantes para tu colocares nas redes sociais, numa legenda bem escrita, num texto de português, numa aula de português. Vamos lá. Eu tinha medo e eu tenho a certeza que em algum momento já me enganei, já disse isto de forma errada e estou a falar no houve, ok? As pessoas dizem houveram, não existe plural, não houveram. Houveram acontecimentos, houveram pessoas, houveram casos, não existe houveram, é houve. Porquê? Porque o verbo haver só se conjuga na terceira pessoa, porque é um verbo impessoal, ok? Existe há, houve, havia, haverá, haveria, haja, nunca houveram. E não te vais esquecer, porque o gramas com isto, para isto. E agora, o livro é muito melhor. Isto porquê? Porque quando nós estamos a comparar os livros com os filmes, com as séries, nós dizemos sempre isto. O livro é muito melhor. O livro é sempre muito melhor. Não sei se é assim. Aliás, a primeira opção que eu tenho para este programa, não sei se é. Ainda Estou Aqui é um filme que está nomeado para o Oscar, de um autor brasileiro chamado Marcelo Rubens Paiva. Ele é um livro de memórias, eu estou a lê-lo no Kobo e comecei ontem a ver o filme. Só não acabei porque eu não tenho tempo. Não, eu não tenho tempo, tinha que dormir. Sou uma pessoa sem tempo, coitadinha. Não, mas eu estava cheia de sono, então não acabei de ver, mas o filme é muito envolvente. Eu estava realmente envolvida. Eu chorei muito com aquele filme. É de uma sensibilidade. As interpretações são excelentes, estou a adorar e passa-se na época da ditadura no Brasil e é arrepiante porque aquilo aconteceu, não é? Em memórias dele, a contar sobre o pai que um dia é levado de casa, a mãe com 5 filhos fica sozinha, então para onde foi o meu marido? Não sabemos. Era assim que acontecia e, enfim, é muito cruel. O que é que eu sinto no livro? Que tem pouca emoção. Em relação ao filme, acho que falta-lhe ali, não sei, acho muito seco, não sei, por fazer parte já de memórias mais antigas, mas eu senti essa falta em relação ao filme. Não, o filme é mesmo muito emocionante e é muito bom, estou a adorar, recomendo muito, a sério, ver o filme. Aqui eu não posso dizer que o livro é muito melhor, o livro também é bom, ok, mas o filme... E é engraçado, não é? Trazer para aqui um filme que é melhor que o livro numa rubrica que se chama O Livro é Muito Melhor. Vejam um filme ou leiam um livro, vale muito a pena. E agora, frase do autor. E aqui vou contar com a tua ajuda, ok? Então, a frase do autor. Eu vou pesquisar frases dos autores, ou nos próprios livros, ou entrevistas que deram, ok? Ou reportagens, frases que os autores soltaram, ok? E eu tenho aqui uma frase de um livro de um escritor que vocês conhecem de certeza porque ele é português e é muito querido por muitos leitores, e a frase é uma primeira frase para um primeiro programa, eu acho que é uma frase muito bonita. Eu vou dar-vos 3 opções de 3 escritores e vou revelar quem é o autor desta frase no próximo episódio e vocês podem deixar já nos comentários quem é que escreveu isto num livro. Então passo a ler o que vocês estão a ver no ecrã. Não ler, pensei, era como fechar os olhos, fechar os ouvidos, perder sentidos. As pessoas que não liam não tinham sentidos. Andavam como sem ver, sem ouvir e sem falar. Não sabiam sequer o sabor das batatas. Só os livros explicavam tudo. As pessoas que não leem apagam-se do mapa de Deus. Quem é que escreveu esta frase? José Rodrigues dos Santos? Rita da Nova? Walter Ugumem? Não te esqueças de dar a tua hipótese aqui nos comentários e eu revelo-vos logo no próximo episódio vocês vão saber quem é que escreveu. Não sabiam sequer o sabor das batatas. Okay? E agora vamos fazer uma pergunta ao chat GPT.
Agora, eu já tenho a pergunta preparada, mas eu não sei a resposta, não sei o que é que o chat GPT me vai responder a isto. É a pergunta do chatinho. Achas que alguém tem interesse num programa literário exclusivo no YouTube chamado Não Tenho Tempo para Ler? Vamos descobrir se alguém tem interesse. O que é que ele responde? Sim, acredito que haveria interesse. Em Portugal, muitas pessoas têm dificuldade em encontrar tempo para ler. Então, um programa literário no YouTube que ofereça resumos rápidos, dicas, discussões sobre livros seria bastante relevante. Além disso, o formato digital e acessível pode atrair um público que prefere consumir conteúdo de maneira mais rápida e prática. Olha o chatinho, é meu amigo, gostei muito. E vamos encerrar então. Obrigada a quem esteve a aturar-me este tempo todo, não é? A ver o programa. Espero que tenham gostado. Digam-me quais foram os vossos momentos preferidos, deem-me sugestões. Estou aberta a receber ideias, ok? E ideias de melhoria, sugestões, tudo o que puderem comentar. Eu agradeço muito, espero que tenham gostado. Claro que é um primeiro episódio, as coisas vão começando a ficar mais naturais nos próximos episódios, tenho a certeza. Inicialmente será um programa de 15 em 15 dias, depois, se vocês gostarem muito, passamos a todas as semanas, todos os domingos, ok? Obrigada por teres assistido e até ao próximo programa!